a Deus. Então vemos aqui a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus com uma grande multidão. No livro de Lucas, no livro de Marcos também nos conta essa mesma história, e diz que assim que Jesus saiu, do barco, ele avistou essa grande multidão, e a Bíblia declara que Jesus, vendo aquela grande multidão, teve compaixão daquela multidão, e ainda diz que ele teve compaixão como se fosse vendo um rebanho sem um pastor. Então Jesus, movido por compaixão, ele chama aqui os seus discípulos, aqui 3 discípulos apareceram aqui, Pedro, André e Felipe, e Jesus, para pôr à prova os seus discípulos, pois já tinha em mente o que iria fazer, perguntou: como daremos pão para essa multidão, E seus discípulos ficaram sem resposta. Seus discípulos falaram que aquilo era impossível. Eles até sugeriram: manda o povo embora para sua casa, para eles não morrerem de fome aí no deserto. Ou seja, era uma grande multidão no meio do deserto. Aqui diz que existia 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ou seja, 5.000 homens, e agora diz que eles estão com muita fome no deserto, mas Jesus tinha em mente o que iria fazer. E aí diz que Jesus perguntou aos seus discípulos: como vamos dar pão para esse povo, para eles não morrerem no deserto? E diz que para os discípulos aquilo era algo impossível. Como dar tanto pão a tantas pessoas, Como que ia conseguir, E aí de repente um dos discípulos aqui, chamado André, disse: aqui está um jovem, um rapaz, ele tem 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para essa tamanha gente, Então este jovem, agora a gente vai começar a falar desse jovem, que a Bíblia não fala o nome dele, fala que era um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, aparece na história, Ele aparece, mas foi rejeitado. Ele apareceu, mas não foi a solução para os discípulos. Os discípulos olharam para aquele rapaz e apenas falando: olha, nessa grande multidão, o único que tem algo para comer é um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? Isso não vai dar para nada, Os discípulos, por certo, também estavam com fome, E de repente se depararam ali com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que era aquilo para aquela multidão? Ou seja, aquele rapaz foi rejeitado, aquele rapaz não foi escolhido, aquele rapaz, aos olhos dos discípulos, era apenas um número insignificante, Era apenas um rapazinho que não ia poder fazer nada por aquela multidão. Mas Jesus, a partir daquele rapazinho, ou seja, aquilo que foi rejeitado pelos homens, foram rejeitados pelos discípulos, foi rejeitado no meio daquela multidão, foi o que foi escolhido, foi o que foi separado por Jesus. E é sobre isso que eu quero estar pregando, Rejeitado pelos homens, escolhido por Jesus. Amém? Aquele rapazinho foi rejeitado até mesmo pelos discípulos, até mesmo pelos homens, Ele jamais ia ser uma fonte de inspiração para ninguém, jamais ia ser uma fonte de milagre para ninguém. Era apenas um rapazinho e apenas um lanchinho lá, 5 pães, 2 peixinhos, mas foi rejeitado pelos homens, mas foi escolhido por Jesus. E essa palavra começa a nos mostrar esse cenário, uma grande multidão, e no meio daquela multidão, algo que parecia insignificante, algo que parecia que foi rejeitado por todos, mas não foi rejeitado por Jesus. Amém? E diz que Jesus disse ao seu discípulo: mande o povo se assentar. Diz que existia um grande campo ali, um pasto verdejante. Ele se sentou ali e diz: você mesmo vão dar para ele para comer. Mas antes do milagre acontecer, é o versículo 11 que é interessante. Diz assim: então Jesus tomou os pães e deu graça, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com o peixe. Ou seja, toda a diferença que o milagre acontece, porque aqueles 5 pães e 2 peixinhos não estava na mão daquele jovem, não estava na mão dos discípulos. Tudo aconteceu quando foi parar nas mãos de Jesus. Ou seja, aquilo que foi rejeitado pelos homens, Jesus o escolheu. Jesus separou aquele pãozinho e disse que ele, tendo dado graça, ou seja, Jesus orou ao Pai, Jesus agora santificou aquilo, ou seja, Jesus separou, Jesus tocou. Quem fez toda a diferença foi Jesus. Quando Jesus tocou naquilo que era rejeitado, quando Jesus tocou naquilo que era insignificante, quando Jesus tocou naquilo que não tinha valor algum, O próprio discípulo falou: olha, se a gente tivesse 200 denários, não daria para comprar um pedacinho de pão para cada dessa multidão. Ou seja, aqueles 5 pães, 2 peixinhos era muito maior, que os 200 denários. Cada denário representa um dia de trabalho, ou seja, 200 dias de trabalho. Aquilo era muito inferior, mas nas mãos de Jesus tornou algo muito mais valioso. Eu quero que você entenda isso, que o milagre aconteceu porque Jesus partiu.
mas antes de partir ele deu graça. Você entende? Dar graça é o que Jesus fez. Jesus tocou as suas mãos naqueles 5 pãezinhos. Era um pãozinho simples, era apenas um banquete para aquele rapaz. Mas depois que Jesus o abençoou, ou seja, depois que Jesus colocou as suas mãos e deu graça, amém, o milagre acontece. É sobre isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Que aquilo que Jesus toca, que aquilo que Jesus separa, já não é mais algo comum, não é mais algo simples, não é algo mais rejeitado. Pode ter sido rejeitado pelo mundo, pode ser rejeitado pelas pessoas, pode ser insignificante aos olhos desse mundo. Mas quando Jesus põe as suas mãos, amém? Quando Jesus dá graça, ou seja, o que é graça? É favorecer. Jesus favoreceu, Jesus fez um milagre. Jesus naqueles 5 pães e também 2 peixinhos, ele fez o mesmo. Ele deu graça. Antes de partir, ele deu graça, ou seja, ele falou: eu vou colocar minha graça nesse pão, eu vou favorecer as pessoas por meio do meu milagre. Mas para a graça do Senhor se estender, o que ocorreu? Jesus agiu por compaixão. Eu quero dizer que Jesus sempre vai se mover pela compaixão. Você entende que essa multidão, ela não ganhou aquele banquete, não teve uma fila ali para depois pagar, pelo lanche. Eles não tiveram que penhorar algum bem, eles não tiveram que se comprometer com nada. Jesus também não deu aquele lanche porque as pessoas mereciam ou porque as pessoas era uma recompensa por aquele grupo acompanhar Jesus. Não foi isso. Jesus se moveu por compaixão, por a graça. Você entende o que é graça? Jesus é querer favorecer as pessoas. Jesus viu aquelas pessoas e falou: eu vim para isso, para trazer o meu favor. Enquanto os discípulos falaram: Senhor, manda eles embora, ou eles não merecem esse pão, eles não são dignos de receber esse lanche, porque esse povo não era tão obediente, esse povo não foi abençoado pela obediência, não foi abençoado porque fez uma vigília, não foi abençoado porque decidiu acompanhar Jesus, porque é o mesmo povo que depois pediu a morte de Jesus, é o mesmo povo que depois que Jesus foi mais duro na sua palavra, rejeitou Jesus, amém? Mas as pessoas rejeitaram Jesus, mas Jesus não rejeita ninguém. Então Jesus não rejeitou esse rapaz, não rejeitou esse lanchinho. O que ele fez? Ele transformou algo comum em algo que seria um canal de bênção, milagre. É assim que ele faz com as pessoas. Jesus escolhe, e Jesus, quando escolhe qualquer pessoa, ele põe as suas mãos e ele traz a graça dele, ou seja, o favor dele. Jesus na cruz, no Calvário, se entregou por amor a nós. Ele é o pão vivo que foi partido por nós. Essa passagem mostra o sacrifício de Jesus. Essa passagem mostra a compaixão de Jesus. Essa passagem mostra que Jesus não deixa ninguém morrer no deserto, que Jesus veio para todos, que Jesus veio para ser partido. Ele é o pão vivo, amém? Essa passagem mostra que um povo foi alimentado para não morrer. Ele continua sendo o mesmo. Essa palavra está ungida, essa palavra revela a graça do Senhor, e essa palavra é o alimento para a gente não perecer no deserto, mas não porque nós merecemos, mas sim porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Aquilo que foi rejeitado, amém? Talvez você tenha sido rejeitado por muitos, mas Jesus está te escolhendo, e Jesus não quer apenas te escolher, Jesus quer colocar as suas mãos sobre a tua vida. Jesus quer colocar as mãos dele e dar graça, ou seja, te favorecer, transformar a sua vida, para você viver debaixo da graça dele, para você viver depois debaixo do favor dele, amém? Foi o que ele fez. Ele pegou um lanchinho simples, mas quando pôs as suas mãos, houve uma grande multiplicação, uma grande transformação. É isso que ele faz na nossa vida. Ele nos escolhe, mesmo que o mundo tenha nos rejeitado, mesmo que o mundo não nos valorize. Jesus fala: eu quero esse, eu quero aquele. E quando ele traz para si, amém? Quando Jesus nos achega a nós, ele mesmo nos compra, ele mesmo vai ao nosso encontro, e quando ele põe as suas mãos, o milagre acontece. Jesus colocou as mãos nesse lanchinho e o milagre aconteceu. É o que ele quer fazer na nossa vida. Ele quer colocar as mãos dele na tua casa, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental. Ele quer te favorecer, ele quer te abençoar. Ele foi movido pela compaixão. Ele observou aquela grande multidão e não fez acepção de pessoas. Ele alimentou todos, e diz que todos se alimentaram até ficar saciados. Sabe o que isso significa? Que a escolha é nossa, a nossa fome. Se alguém quis comer um lanchinho, comeu. Se alguém quis comer 10 lanchinhos, comeu. Você também revela que Jesus, ele dá o alimento
conforme a nossa vontade, a nossa sede, que você venha ter sede e fome de Deus, que você tenha faminto de conhecer mais desse Deus, desse Jesus que colocou as suas mãos sobre aquele lanchinho para transformar. Aquela multidão, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, foram abençoadas pela graça de Jesus. Jesus continua sendo o mesmo, Ele quer nos abençoar, Ele quer estender o seu favor, a sua graça. Aquelas pessoas receberam sua graça. 5.000 pessoas se alimentaram porque Jesus decidiu abençoar, amém? Colocar nas suas mãos. Ele revela que Ele pode pegar uma pessoa, colocar as suas mãos e abençoar muitas outras vidas. Foi o que Ele fez. Ele pegou um jovem e por meio daquele lanchinho Ele multiplicou, e quantas pessoas não foram abençoadas? Ele continua fazendo a mesma coisa, Ele continua escolhendo aqueles que talvez são rejeitados, mas Ele fala: eu não te rejeito. A multidão te rejeita, as pessoas lá fora não te dão valor, mas Jesus te dá valor. Ele provou que Ele te dá valor morrendo naquela cruz por você, amém? Para falar que Ele te ama. Então esse Jesus que se revelou aqui, né, para essa multidão, é o mesmo Jesus que continua se revelando agora, por meio desse vídeo, né? Então receba isso. Jesus disse que todos se alimentaram, todos ficaram saciados, depois disse: guarde tudo, que nada seja desperdiçado, né? Mas a graça de Jesus foi a bênção, foi o favor que fez toda a diferença, né? Ser escolhido para ir para as suas mãos. É o que Jesus quer. Ele quer te escolher para Ele te transformar. É Jesus que nos escolhe, e quando Ele põe as suas mãos, tudo é transformado. Quem transforma as nossas vidas é Jesus. Quando nós vamos até Ele, chamaram aquele rapaz, levaram o lanchinho. Quando Jesus pegou aquele lanchinho, já não era mais o lanchinho. Quando Jesus pegou aquele peixinho, já não era mais o peixinho, porque Jesus pôs as suas mãos. Ele continua buscando pessoas, o qual Ele possa colocar as suas mãos. Amém? Que você possa entender essa palavra, e que você possa aí desse lado aí que você está me vendo, possa falar: Jesus, põe as suas mãos. Jesus, me abençoa também. Jesus, abençoa minha casa. Jesus, abençoa minha família. Jesus, eu preciso dessa tua graça, eu preciso desse favor. Amém? Que você possa permitir Jesus te escolher, que você possa permitir Jesus colocar as suas mãos de amor sobre a tua casa, sobre a tua família, porque Ele que vai fazer toda a diferença. André, aqui Tiago, Pedro, os discípulos não podiam fazer nada, mas Jesus pode fazer todas as coisas. A pergunta que Jesus perguntou para André e para os discípulos: acaso isso é possível? Era uma pergunta que Jesus estava fazendo. Será que Jesus pode usar algo pequeno para fazer algo muito grande? Jesus estava perguntando: será que eu posso pegar uma coisa pequena para fazer algo muito grande? Né? Foi a pergunta que Jesus estava falando. Será que tudo que Jesus põe as suas mãos e abençoa, torna-se abençoado? Será que Jesus pode pegar o que Ele quiser pôr as mãos e torná-lo abençoado? Vemos nessa passagem que sim. Acaso a graça de Jesus pode ser comparada a 200 denários? Será que pode? Será que os 200 denários? Quem apareceu na história não foi o dono de uma empresa, não foi um homem muito rico para solucionar o problema, né? Com um caminhão cheio de pães para alimentar a multidão, não. Foi simplesmente a provisão de Deus. Não foi o esforço humano, foi a provisão divina, foi a graça de Jesus, amém? Jesus repartiu a todos, tantos como cada um queria, conforme a fome de cada um, né? Devemos comer daquilo que Jesus está nos dando, amém? Seu alimento, a palavra de Deus é o alimento. Se Jesus está te dando esse alimento, se você está assistindo aí, se alimentando, é para o seu bem. Aquela multidão, se não se alimentasse, ela ia perecer, ela ia morrer, né, no deserto. Então não rejeite, assim como Jesus não rejeitou aqueles 5 pães, aquele jovem, aqueles peixinhos, também nunca rejeite a palavra dele, não rejeite a orientação dele, é para o seu bem. Ele te alimenta para você ter força, amém? Então no nome do Senhor Jesus, é a graça dele, é o pão vivo que desceu do céu, Jesus, amém? Ele foi partido, amém? Para nos tornar abençoados. Somos abençoados por Jesus. Saiba que houve um grande milagre aqui da multiplicação, porque Jesus estava ali pondo as suas mãos. Ele continua pondo as suas mãos para nos abençoar, amém? Alimentando-nos aos pés de Jesus. Essa deve ser a nossa vontade, nos alimentar aos pés de Jesus. Aquela multidão decidiu ir atrás de Jesus por causa dos sinais, das maravilhas, dos ensinamentos. Decida andar com Jesus, decida sempre se alimentar de Jesus, amém? E você vai estar sempre vendo o milagre, você vai estar sempre acompanhando o milagre. Aquela multidão foi
e estava aprendendo os ensinamentos, mas aqueles ensinamentos de repente se transformou em algo muito maravilhoso. Eles estão comendo, eles estão experimentando milagres. É isso que Jesus quer te fazer na tua vida. Ele quer que você conheça, Ele quer que você aprenda dele, Ele quer que você também venha experimentar muitos milagres. Essa multidão experimentou muitos milagres. Eram 5 pães, mas se tornou num grande banquete. Amém? Então vemos que Jesus, Ele quer nos alimentar. A graça de Jesus veio pela compaixão de Jesus para com aquela multidão. Sempre será assim, amém? Os milagres não é porque nós merecemos, os milagres é porque Ele é bom, os milagres é porque Ele tem compaixão das nossas vidas, amém? Não podemos pagar por milagre, não podemos achar que é uma recompensa a graça de Jesus. Não é graça, ou seja, é de graça, é gratuito, se recebe pela fé, amém? Esteja ali sempre se alimentando dessa palavra, da graça, do amor de Deus, porque o que faz a diferença é isso, é quando as mãos dele estão sobre as nossas vidas. Ser uma pessoa abençoada é isso, é estar debaixo da graça do Senhor. E como é que a gente recebe a graça do Senhor? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A graça é o próprio Jesus, a graça é o dom que Deus nos dá para a vida eterna e para a salvação, amém? A graça, ela é o próprio Jesus ali na cruz, né? Sendo morto para pagar as nossas dívidas, para perdoar as nossas falhas, para perdoar os nossos pecados. E quando recebemos Ele como Senhor e Salvador e compreendemos pela fé que a nossa dívida já foi paga, amém? Que Ele pagou um preço para a gente não ter que pagar esse preço. Então a gente vive debaixo dessa graça, ou seja, e aí as coisas funcionam, as coisas fluem. Por quê? Porque estamos debaixo do favor de Deus. Graça é favor. Então antes debaixo dessa graça, é esse evangelho que nós pregamos, amém? O evangelho da graça, o evangelho que mostra que o homem é falho, que o homem é pecador, mas que Jesus é santo e Ele ama o homem e Ele veio resgatar o homem, amém? Ele veio quebrar cadeias, Ele veio libertar, Ele continua sendo o mesmo, amém? Então eu quero orar pela sua vida, para que você venha receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você venha receber esse banquete, o pão vivo, que você venha se alimentar dessa palavra e que essa palavra venha gerar um grande milagre na sua vida. Talvez você se sinta rejeitado pelo mundo, pelas pessoas, mas nunca por Jesus. Jesus decidiu te escolher nesse momento, amém? Para colocar as suas mãos, e é isso que nós vamos orar, para que Ele ponha as suas mãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, para que você ande agora debaixo da graça, ou seja, do favor do Senhor, e você vai ver as portas se abrindo, você vai se ver muito mais em paz, muito mais tranquilo, muito mais alegre, com a certeza da sua salvação, com a certeza que o seu nome foi escrito no livro da vida, não porque você mereceu, mas porque Ele decidiu te amar primeiro, porque Ele decidiu ser pregado naquela cruz, amém? Porque Ele é o pão que foi partido, Ele foi moído por nós. Então coma essa revelação, coma essa palavra, alimente-se, como essa grande multidão se alimentou. Hoje Ele está nos alimentando também com essa palavra que revela a sua graça. O que faz a diferença é quando Ele põe as suas mãos e dá graça, amém? Ele quer colocar as mãos sobre a tua vida, creia nisso. Ele quer colocar as mãos sobre a tua família. Você pode fechar teus olhos aí, eu vou orar por você. E se você nunca entregou sua vida para Jesus, esse é o momento de você entregar sua vida para Jesus, saber que Ele te perdoa de todos os pecados, saber que Ele te escolheu, amém? Que Ele te escolheu, Ele escolheu você, para quê? Para te abençoar. Eu quero liberar essa palavra da parte do Senhor, para você se ver abençoado com toda a sorte de bênção. A Bíblia declara, se Deus, o Pai, entregou seu único Filho por amor a nós, como não nos dará graciosamente todas as demais coisas? Se Jesus morreu naquela cruz por amor a nós, como Ele não vai nos abençoar a fazer mais coisas? É a graça do Senhor sobre a tua vida, amém? Eu quero liberar isso, que você creia, e eu quero orar para que as mãos do Senhor venham sobre a tua vida e venha colocar graça na tua vida, amém? Estava faltando graça, receba da parte do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por essa vida, nós queremos orar por essa casa, nós queremos orar por essa família, nós queremos orar por cada vida que está nos vendo, Senhor, para que as tuas mãos, Senhor, as mesmas mãos que deu graça, que partiu esse pão, que fez o milagre, que fez a multiplicação, Senhor, aos olhos de todos, ó Deus, um grande milagre ocorreu, Senhor, transbordou, Pai, transbordou o teu amor, tua graça, tua misericórdia, não porque aquela multidão estava jejuando, não porque aquela multidão estava orando, não porque aquela multidão merecia, não porque alguém pagou um preço, mas foi porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça, e o Senhor estendeu as tuas mãos sobre aqueles 5
pães, 2 peixinhos, para um grande milagre acontecer. Eu te peço agora no nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos sobre esse vídeo, Senhor, para que milagres venham acontecer nesta casa, para que milagre venha acontecer nessa família, para que milagre venha acontecer, Senhor, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, Senhor, toda essa casa, Pai, toda essa vida que está agora nos vendo, nos ouvindo, Senhor, e esteja recebendo também um grande milagre, Pai, que se veja agora, a partir de agora, debaixo da tua graça, debaixo do teu favor, Senhor. No nome do Senhor Jesus, toda maldição caia por terra, Senhor. Todo espírito de rejeição caia por terra, Pai. Aquele que se tinha rejeitado, que entenda que agora foi, Pai, alcançado por tua graça, Senhor. Que a tua palavra chegou a esse coração, que a tua palavra chegou, Senhor, a esses ouvidos para transformar, Senhor. Haja transformação nessa casa, haja transformação nessa família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor veio para isso. O Senhor veio para perdoar, o Senhor veio para curar, o Senhor veio para libertar, Senhor. O Senhor veio para estender o teu favor e a tua graça, Senhor. O Senhor ama a todos, o Senhor quer ver todos bem alimentados, Senhor. Toda a honra, toda a glória damos a Ti, em nome de Jesus. Se você que nunca aceitou Jesus, eu quero que você faça uma oração comigo, pela fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e eu recebo graça sobre graça. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.